Olá, pessoal. Sou a Mariana, do time de marketing aqui da MITS. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, estou com um headset, fone de ouvido aqui e uma cadeira preta atrás de mim. Esse vai ser o primeiro de vários vídeos que a gente vai gravar aqui. A intenção é a gente trazer pessoas aqui da MITS para comentar assuntos que a gente entende aí como assuntos relevantes e trazer mais informações para vocês. Para esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre saúde mental e produtividade, e para isso a gente trouxe a nossa head de Pessoas e Cultura, a Beatriz Mila, que vai poder contar um pouco mais sobre esse assunto, trazer mais informação para a gente. Então, Bia, eu acho que só para a gente começar assim, um pouco o assunto, acho que é interessante a gente falar assim, da sua atuação, da sua experiência aí no RH, o que você viu no mercado, qual que é a sua trajetória. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, qual que é a sua trajetória aí nesses anos. Legal, Mari. Bom, começar, eu sou a Beatriz, sou head de Pessoas e Cultura aqui na MITS. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos, estou com uma blusinha preta, só mostrando do ombro para cima. Eu trabalho na área de pessoas há 13 anos, comecei a minha trajetória com a área de tecnologia, focada em recrutamento e seleção. Foi onde eu fiquei a maior parte do tempo, foi minha escola, digamos assim. E daí por diante eu sempre trabalhei em startups e a maioria com foco na área de tecnologia, né? Desde 2018 foi quando eu comecei a migrar, sair um pouco de recrutamento e seleção e focar um pouco mais em clima, cultura e na parte que a gente diz mais generalista, né? E aí, há 3 anos foi quando eu comecei a assumir posições mais gerenciais, então como head de Pessoas e Cultura numa empresa anterior e agora aqui na MITS, ambas com o mesmo desafio, startup, estruturar a área, começar uma área de pessoas, então foram desafios bem bacanas e sempre voltados a esse mesmo perfil, esse mesmo segmento de startup que eu gosto bastante. Muito legal, Bia, você tem bastante experiência aí, né? Bem interessante a gente saber um pouquinho por onde você passou aí. E para começar o assunto, né? Hoje nosso tema é saúde mental, produtividade. Eu queria, assim, trazer um pouco do contexto, né, de como que essa questão de saúde mental passou a se tornar muito mais relevante ao longo desses últimos anos, né. Eu acho que antes a gente não tinha isso tão divulgado, tão amplamente falado na mídia, e depois, né, ali de um tempo para cá, a gente começa a ouvir muito sobre esse assunto, isso ser pauta, tanto de jornal e de pessoas falando nas redes sociais também sobre isso, né. E eu queria trazer aqui, né, um ponto, né, que foi a pandemia. Eu acho que ali em 2020 isso trouxe um boom gigante de pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão também, né, acho que principalmente por conta ali do momento que a gente estava vivendo, pessoas passaram a trabalhar home office, além de estar esse caos ali no mundo, né, teve essa outra questão que impactou também na rotina ali dessas pessoas, né, e aí para isso, né, eu queria trazer aqui um relatório de saúde, bem-estar e produtividade no ambiente de trabalho, que foi feito pela Rand Organization, e esse relatório, né, procurou identificar ali quais são os fatores que determinam a produtividade no local de trabalho, e um deles é a saúde mental. Né, então, queria que você comentasse um pouco, né, trazendo um pouco desse contexto que eu falei também, de como que a saúde mental ela é importante, né, tanto para a produtividade, mas também pegando ali um pouco dessa questão de doenças mentais, né, como que essas coisas ali se relacionam, né? Quando a gente não tá bem, a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue fazer nenhuma tarefa de forma, digamos, excepcional. Né? A gente não consegue estar completo e íntegro naquilo. Seja um problema pessoal, um problema profissional, seja uma deficiência física, algo emocional, algo mental. Em qualquer aspecto que nós não estejamos bem, isso vai afetar a nossa produtividade. Isso vai fazer com que a gente perca tanto foco e concentração, e isso vai acarretar, às vezes, processos com mais erros, né? A gente fica mais suscetíveis a erros nesses casos, e a gente não consegue se dedicar, a gente não consegue dar o nosso melhor, a gente não consegue produzir da mesma forma, a nossa cabeça geralmente fica muito cheia de pensamentos. E com isso, como é que eu me concentro em algo quando eu tô com um turbilhão de pensamentos na cabeça, quando tem, às vezes, uma crise de ansiedade, por exemplo? A pessoa pode ficar paralisada, ela não consegue fazer nada, ou então, quando a pessoa tem depressão, às vezes ela não consegue sair da cama. Né? Então, com certeza, afeta a nossa produtividade e a gente tem que estar muito atento a isso no ambiente de trabalho, porque antes tinha aquele clichê, e que a gente acreditou durante muito tempo, que entrou na empresa, os problemas ficam da porta para fora. Isso é impossível.
né? Nós somos uma pessoa única, um ser indivisível. Então, a gente traz todos os nossos problemas para onde a gente vai. Então, com certeza, afeta a nossa produtividade no dia a dia. E aí, Bia, pegando um gancho nisso que você falou, né, eu queria que você focasse um pouco mais nessa parte de como que a saúde mental ela impacta na produtividade, né? Então, tipo, aqui a gente tem um dado, né, que eu trouxe aqui de um relatório também, que 70% dos profissionais brasileiros dizem estar com cargas de trabalhos mais altas, né? Então, a gente entende que a saúde mental ela está entre os principais motivos de pedido de desligamento também, né? A gente vê muito isso em rede social, a gente vê ali no LinkedIn vários depoimentos de gente que falou, olha, eu estava muito bem nessa empresa, ganhava bem, estava numa posição alta, mas realmente, pesando pela minha saúde mental, eu resolvi sair dessa empresa, porque realmente a minha saúde está em primeiro lugar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem o burnout como uma doença real, né? Ele foi reconhecido como uma doença do trabalho, que antes a gente não tinha um nome, mas já acontecia, né? A pessoa chegava num pico de estresse muito grande, ia parar no hospital e aí falava, não, é problema do coração, a pessoa tem pressão alta. Na verdade, não. Ela teve uma crise, ela teve um burnout, né? E as pessoas não tinham essa noção, elas não tinham essa percepção de si próprias. Quanto mais a empresa tem uma percepção sobre elas, né? Então, era muito mais difícil de identificar. Hoje a gente já consegue acompanhar muito mais, hoje a gente tem olhos um pouco mais atentos para isso, pessoas trabalhando em prol desse tema, né? Da saúde mental dos colaboradores, do bem-estar e tudo mais. Quando a pessoa ela não está bem, ela não consegue ter controle das próprias emoções, ela não consegue lidar bem com o time, ela não vai lidar bem com uma frustração. Então, qualquer não que ela receber pode acabar com o dia dela. Ou ela se sentir muito insegura, porque ela está tão instável emocionalmente, que às vezes para pedir uma aprovação, ou para fazer uma criação de um texto, um projeto, uma entrega, ela vai travar, porque ela vai achar que ela não é capaz daquilo, porque ela está instável, né? Então, tudo isso acarreta, tudo isso vai gerar um desgaste ali no dia a dia dela. E aí, acho que a cultura da empresa entra muito nessa questão, né? Então, tipo, como que, quais são os valores ali, como que a gente pode, dentro ali da cultura da empresa, abraçar, né, essa questão que às vezes a pessoa vai ter um problema e que ela vai ser acolhida, como que a gente pode, né, assim, pensando na cultura da empresa, ajudar mesmo essa pessoa, né? Para mim, tudo começa na liderança. A liderança tem que ser muito parceira, a liderança tem que estar atenta, tem que ser muito humana. Né, a palavra humanizada, ela apareceu muito no meio corporativo de uns anos para cá, porque a gente tem que entender que nós lidamos com pessoas o tempo todo, seja o nosso par, o nosso liderado, o nosso líder ou o nosso cliente, são todos pessoas, né? Então a gente tem que estar atento que as pessoas têm necessidades, assim como nós, têm emoções, têm inseguranças, têm traumas e tudo mais, então a gente tem que estar ali acompanhando isso. Uma coisa que eu sempre trago é, por exemplo, hoje, no trabalho remoto, a gente não tem aquele... nós somos 100% remoto, então a gente não tem o encontrar no corredor, aquela pessoa tá com uma carinha hoje, acho que ela tá triste. A gente não tem isso no dia a dia. Então, o que a gente pede para os nossos líderes aqui vai fazer o one-on-one? Pergunta como que aquela pessoa tá. Ela, pessoa, como é que tá na sua casa? Como é que está a sua família? Cara, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tem algo hoje que tá te incomodando? Tem algo que a gente pode melhorar? Ou então eu tô sentindo que a pessoa tá faltando bastante, ela sempre me reclama que tem uma crise de enxaqueca, ou então que ela tá passando mal e tudo mais. O porquê? De onde vem isso? Como é que eu posso acompanhar isso, né? E a cultura de a gente ter, por exemplo, o trabalho remoto traz isso para algumas pessoas, né? Aí eu me sinto isolado, eu sinto que eu não consigo ter conexão, eu não vejo pessoas, eu não saio de casa. Então a gente proporciona muitos encontros gerais, de integração entre as pessoas, seja um happy hour, seja uma dinâmica, algo que é para descontração, para a gente sair do momento e falar de trabalho, com as mesmas pessoas ainda do trabalho, mas criar esse ambiente um pouco mais saudável, esse ambiente mais descontraído, que vai trazer um pouco mais de leveza para aquele dia, para aquela semana que foi puxada. Então a gente tem bastante isso dentro da nossa cultura, a gente preza por isso, para que os líderes estejam atentos e como área de pessoas, para que a gente também tenha ações de bem-estar.
E, assim, na sua visão, o que que as empresas, você acha que as empresas estão adotando medidas para melhorar a saúde mental do trabalhador? Assim, o que que você acha que está, principalmente por conta dessa mudança que teve muito grande ali durante a pandemia, no caso, né? As empresas migrando para o 100% remoto, muitas empresas eram totalmente presenciais, né? Passaram a ser híbridas, depois foram para o total remoto, né? E como que foi, né, essa questão, assim, se elas entenderam que isso exigiria mudanças também na questão da saúde mental, se elas priorizaram isso de alguma forma. Eu queria que você contasse um pouco, assim, sobre a sua opinião. A demanda, ela veio forte, né? As empresas, elas precisaram realmente se adaptar a esse momento. Até porque as próprias pessoas que trabalham nas empresas, os líderes e tudo mais, eles sentiram esse impacto neles próprios. E no dia a dia a gente vê que as pessoas tiveram um aumento de crise de ansiedade, pessoas que nunca tiveram uma crise de ansiedade descobriram o que era uma crise de ansiedade durante a pandemia, né? Seja por uma perda, por não aguentar ficar dentro de casa, por estar sozinho, enfim, tiveram muitas questões. E aí hoje o ambiente de trabalho, ele conta, inclusive com benefícios, né? Seja um benefício de terapia, seja um benefício de, olha, você tem academia para você frequentar, a gente faz uma vez por mês roda de conversa, a gente traz ali uma psicóloga para falar sobre ansiedade. Então tem os momentos em que a gente proporciona isso, e as empresas, elas entendem que isso é uma via de mão dupla. Então, quando eu tenho um profissional que ele está saudável, que ele se sente bem naquele ambiente e que ele está bem de forma geral, ele com certeza vai trabalhar muito mais satisfeito e com isso ele vai produzir mais, ele vai gerar mais resultados para a empresa. Então, eu dou a ele um ambiente saudável, com benefícios e coisas que vão fazer com que ele consiga se cuidar e cuidar da sua saúde mental e física, e ele me devolve isso em resultados. Então, é uma troca, e muitas empresas já estão adotando isso. As grandes empresas, a gente vê falando muito mais disso. Você entra no LinkedIn, tem muitas empresas colocando, né, o que elas fazem, como que elas fazem e por quê. E claro que tem muitas outras empresas que são mais clássicas, principalmente indústrias e etc., que não chegaram a esse patamar ainda, mas que vão chegar. Porque o mercado não vai, o mercado vai cobrar isso. Os profissionais hoje, eles escolhem as empresas, e eles olham para a empresa o que essa empresa oferece para mim? Como que ela cuida de mim? Como que ela é no meio social? Né? Então, os profissionais, eles estão sendo mais conscientes ao escolher um emprego. Eu quero ficar na empresa, eu não quero ficar 6 meses. Eu quero ficar 2, 3 anos aqui. E eu vou ficar bem ficando 2, 3 anos aqui? Então, tem essa escolha, né? Então, para a empresa, isso fortalece a marca empregadora, faz a retenção dos profissionais, atrai mais profissionais e traz mais profissionais que vão gerar muito mais resultado porque eles estão bem, eles estão saudáveis. Sim. Não, e é uma necessidade que, assim, pode até adiar, né, mas vai chegar um ponto que não vai ter como, né, realmente, assim, as pessoas, que nem você falou, né, a gente tem, os profissionais hoje contam com essa questão de ter essa escolha, né, então, cara, se a pessoa viu que realmente essa empresa aqui não tem nada não preza pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental, então eu vou para outra, simplesmente, né? Então, realmente é algo que não dá para adiar por muito mais tempo, né? Exato. E aí eu queria comentar um pouco, assim, sobre essa questão do dia a dia, né? Porque eu acho que o que impacta, assim, na saúde mental realmente é o dia a dia ali, é o segunda a sexta da pessoa. Então, como que atitudes práticas, né, que essa pessoa pode tomar no dia a dia para melhorar a saúde mental, a produtividade, né? A gente falou um pouco aí do macro, né, da questão da empresa, da cultura, liderança, mas como que a gente pode trazer isso também para o micro, né? Então, falar ali como que a pessoa pode realmente focar ali nessa produtividade e melhorar a sua saúde mental também. A gente tem que ter o autocuidado, né? Eu acho que eu gosto muito desse tema, de como a gente aprendeu a se cuidar. Porque, como eu falei antes da pandemia, algumas coisas estavam meio que adormecidas, a gente não se via nessa vertente de saúde emocional. A gente sabia que a gente tinha que trabalhar, usar o transporte público, e era sempre aquela coisa muito corrida. Quando tudo parou, né, a gente foi obrigado a frear, dar uma pausa, reduzir e tudo mais, aí sim a gente começou a se perceber como um ser humano, perceber os nossos pensamentos, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que não gosta. Por exemplo, que horário que a gente é mais produtivo, né? Como aqui na MITS a gente tem um pouco mais de liberdade para atuar, eu sei que à noite, se eu preciso produzir de forma mais criativa, é o meu momento. De manhã isso não acontece. Então a gente começou a se conhecer e se perceber.
Com o trabalho remoto, existem algumas armadilhas, né? Então, tenho uma reunião às 9h30, eu vou acordar umas 9 horas, escovar o dente ali e tudo mais, vou me trocar e vou pro computador. Mas peraí, você não deu pro seu corpo aquela sensação de que eu despertei, eu realmente acordei, né? Então, ter uma rotina da manhã que seja agradável para você, não tô aqui pregando que você tem que fazer esporte, correr na rua, nada disso, mas que você tome o café da manhã que você gosta, que você faça, sei lá, um alongamento, eu vou dançar, eu vou fazer alguma coisa que seja prazeroso para mim e que me dê aquela sensação de acordei. Agora saiu a preguiça, tirei o pijama, tirar o pijama é muito importante, né? Claro que a gente vai sempre prezar, vou colocar aquela roupa um pouco mais confortável e tudo mais, porque eu tô em casa e as pessoas só me veem daqui para cima, né? Do ombro para cima, mas eu preciso dar ao meu cérebro, ao meu corpo, esse estímulo de que, olha, mudamos o ambiente, mudamos a atividade, o que a gente vai fazer e tudo mais. Respeitar as pausas também é extremamente importante. Então, eu sei que às vezes eu tô no meio do dia, eu vejo que tá travando, eu não tô conseguindo evoluir no que eu tô fazendo. Eu vou levantar. Então, eu levanto, vou pegar água, vou olhar pela janela, fazer alguma coisa para sair um pouco. 10 minutos depois eu voltei. E respeitar o nosso horário de almoço, o horário que a gente precisa comer, a gente precisa fazer refeição, fazer o possível para não comer trabalhando, né? Às vezes a gente acha, e a gente romantiza isso, né? Aquela produtividade excessiva, de que, hoje eu fiz reunião, eu estava almoçando no meio da reunião. Isso não é legal. Pra gente não é legal. A empresa às vezes vai falar, pô, legal, né? Tá produzindo pra caramba, tá ótimo, né? Só que aí depois de um mês a pessoa não aguenta mais aquela rotina. E aí a produtividade que ela tinha, que estava lá em cima, vai cair pela metade e depois vai cair 100%. Então a gente tem que entender e respeitar esses nossos limites sempre, né? E ter esses momentos de autocuidado. Por exemplo, às vezes a gente coloca, quando a gente estava na empresa, por exemplo, né? O máximo que a gente podia ouvir música era de fone de ouvido e olhe lá. Porque tinha alguns ambientes que o gestor não gosta que você fique de fone de ouvido. Porque e se eu te chamar? E se eu precisar falar com você, né? E quando a gente está em casa, a gente tem controle do nosso ambiente. Então, por que não ouvir uma música que eu gosto? Quem gosta, a turma do incenso, a galera do óleo essencial, coisas assim que tornam o nosso ambiente mais agradável, mais favorável. Eu vou conseguir estar ali e vou falar, legal, eu gosto de ficar aqui no meu cantinho, eu gosto de trabalhar daqui, né? E o espaço de trabalho. Será que é possível no seu ambiente, na sua casa, ter um espaço de trabalho separado? Que não seja na sua cama, que não seja na sua mesa de refeição, né? Então, poxa, eu tô aqui, eu tô trabalhando na sala de jantar, na mesa, na cozinha, vou comer. Fechei o notebook, coloquei ele de lado, almocei, coloquei o notebook de volta e não saí do mesmo lugar. Tô ali naquele ambiente o dia inteiro. E aí, provavelmente, quando chegar à noite, eu vou fechar o notebook e, sei lá, vou pro sofá que tá ali do lado. A sensação é de que eu ainda tô trabalhando, a sensação é de que eu não saí de casa, eu preciso sair da minha casa. E aí acontece que chega no final de semana, a gente faz o quê? A gente extravasa. O final de semana é aquela válvula de escape absurda que a gente tem que sair, que tem que consumir muita comida, bebida, entre outras coisas, para a gente conseguir sentir que, beleza, agora eu aproveitei. Então a gente pode tornar a nossa semana mais leve com pequenas práticas, né? Coisas, como eu falei, vou acordar meu corpo de manhã, eu vou ter uma rotina estabelecida, eu tenho um horário aqui que eu paro para fazer minha refeição, o meu lanche da tarde. Pô, eu gosto mais de trabalhar aqui nesse horário para produzir esse tipo de conteúdo, esse tipo de demanda. Então a gente vai se conhecendo e fazendo com que o nosso ambiente ele fique cada vez melhor e mais agradável para a gente conseguir trabalhar. Sim, e eu acho que isso que você falou é muito interessante a gente observar, né, que quando estava ainda naquela questão presencial, né, a semana inteira era tomada pela empresa, né, então você levanta ali de manhã, você já tem que correr, pegar ônibus, não tem esse negócio de, meu tempo, eu vou tomar um café com calma, não tem, você tem que correr para o trabalho, senão você não chega na hora, e aí, né, você fica ali naquela rodinha, né, a rodinha do rato, né, correndo atrás ali indo em volta ali do mesmo lugar, né, e você não tinha esse tempo de realmente olhar para você e de falar, cara, eu preciso de um tempo para mim, e isso mudou muito, né, ali depois do que voltou para o remoto, né, que foi para o remoto ali, e essa questão de realmente perceber também os seus horários, né, antes a gente era regrado ali pelo o tempo da empresa, então tem que chegar lá 8 horas da manhã, não importa se eu não tenho uma produtividade de manhã, eu tenho que estar lá, né, eu tenho que produzir, chegar lá, trabalhar,
Então, isso foi bem. E também trouxe uma adaptação por parte da empresa, né? Porque eu acho que também essa questão de ter microgestão, de ficar ali cobrando o funcionário, né? No remoto não funciona, porque justamente cada pessoa tem o seu horário, tem o seu ritmo ali no dia, e não adianta, né? Querer impor uma coisa que realmente a pessoa tá ali no ritmo dela, né? Então, isso foi bem interessante também, trouxe uma outra mudança, né? E aí eu queria que você também comentasse, né, a questão da tecnologia. Eu acho que hoje é uma questão bem presente aí na nossa vida, né, seja por onde a gente trabalha, né, que é aí no nosso computador, o esquema ali de trabalho remoto, mas eu queria que você comentasse da questão prejudicial da tecnologia, né. Eu acho que hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem diversas redes sociais, inclusive, né, hoje tem TikTok, Instagram, cada hora surge uma diferente, mas como que a tecnologia, ela pode tanto ajudar, né, ela pode ser um aliado ali do seu dia a dia, tanto para a sua produtividade, quanto para a sua saúde mental também, né, ela pode ajudar, mas também ela pode prejudicar, né, então, se for um uso excessivo, se você não souber ali quais tipos de conteúdo consumir, então eu queria que você comentasse, assim, dessas duas vertentes ali da tecnologia, né, essa questão de auxiliar e prejudicar também a saúde mental e a produtividade. No modelo remoto, acho que sem a tecnologia isso não existiria, né? Porque a gente está aqui, a gente está usando tecnologia, a nossa comunicação interna, ela precisa da tecnologia para acontecer, tem as ferramentas de gestão, então onde eu vou registrar o meu PDI, o meu one-on-one, onde eu vou trabalhar, né, o meu ambiente de trabalho, seja o e-mail, seja uma ferramenta especializada. Então a gente tem muita coisa que a gente usa ao nosso favor. A gente tem até aqui na Meets o bot das emoções, né? Então a gente recebe todos os dias uma pergunta: como é que você se sente hoje? E aí, com base nos emotions, a gente consegue responder. Como é que eu me sinto? Hoje eu tô bem, hoje eu tô cansada, eu tô doente, eu estou ansioso, né? E com isso a gente tem uma régua ali das emoções, entre as emoções mais negativas, né? Desmotivação, ansiedade e tudo mais, até o que é positivo. Hoje eu estou ótimo, hoje eu estou produtivo, e o neutro, hoje eu estou bem. E com isso a gente consegue acompanhar. Pô, essa semana a nossa régua caiu. O que aconteceu? A gente teve aquela reunião, a galera foi cobrada, não foi legal. Então a gente consegue mensurar isso e acompanhar isso com base em tecnologia. No entanto, como nós estamos, o nosso ambiente de trabalho, ele é da tela para dentro, junto com isso eu tenho diversas abas. Eu tenho uma aba pessoal com o meu WhatsApp, o meu Instagram, eu tenho o meu LinkedIn aberto, eu tenho o YouTube tocando alguma coisa que eu gosto, eu tenho várias coisas que sinalizam, notificam, apitam, uma notícia que pula aqui falando que, sei lá, aconteceu alguma coisa no mundo. Então, o tempo inteiro eu estou recebendo informações, né? E o que acontece muito e que a gente sempre pede muito é que, às vezes a gente está numa reunião geral que tem muita gente, ou reuniões que duram bastante tempo e as pessoas dispersam. E a gente percebe isso. Porque é a luzinha que você vê que está trocando a tela do computador o tempo todo, ou que está ali, está digitando alguma coisa e não está prestando atenção na reunião. Então, essa distração ela é muito prejudicial, tanto para a pessoa que não está absorvendo o que está acontecendo ali naquele momento, quanto para quem está fazendo a reunião, transmitindo conhecimento e tudo mais, né? E um outro ponto é que a gente tem um excesso de telas o dia todo. Então, aqui a gente está numa tela e a gente fica aqui 6, 8 horas por dia. Muito provavelmente depois disso a gente vai para o celular e aí fica ali, vai no Instagram e rola a barrinha para lá e não sei o quê. E depois disso a gente vai para o Netflix. A gente vai para alguma plataforma, a gente vai assistir uma série e são sempre telas, né? E aí quando é que a gente vai dormir, a gente dá uma olhadinha no celular antes de dormir, né? Então isso é muito prejudicial, né? Então tem aquela questão de fazer o detox antes de dormir, porque isso também prejudica o sono. Então, será que eu consigo antes de dormir me desconectar 30 minutos? 30 minutos antes de dormir eu vou fazer, aí a gente já pensa, né? Eu vou fazer o quê? 30 minutos antes de dormir, sem tela, sem estar assistindo uma televisão, sem estar fazendo nada desse tipo. Então, nós estamos muito condicionados às telas. E isso é muito prejudicial para o nosso foco, para a nossa concentração, para a gente receber muita informação o tempo todo. Então, né, eu até li um termo esses dias que é a obesidade da informação. Né? A gente recebe tanto conteúdo, tanta informação, mas a gente não consegue fazer nada com aquilo, porque o fluxo não para de chegar. Então a gente não tem tempo de trabalhar aquilo que a gente recebeu. Eu preciso estudar um tema.
vão haver vários sites, vídeos, muita coisa falando sobre aquele tema. E a gente sente que aí eu preciso consumir tudo, né? Porque tá tudo disponível, eu preciso consumir tudo. Tá, mas e quando é que você recicla isso? Quando é que você trabalha aquilo que você consumiu? Então é tudo muito dosado. A gente tem que saber que ela é a nossa aliada, mas a gente também tem que entender que, peraí, eu preciso viver no mundo real também, eu preciso, né, olhar para a janela, ver, olha, tem umas arvorezinhas ali, umas coisas assim. Então tem que ter esse equilíbrio, tanto para nós, e aí a gente também fala das crianças e tudo mais, a gente tem que, se a gente quer que, as crianças não podem ficar tanto nas telas, os adultos também não podem. Você falou essa questão de telas ali, me lembrou muito da pandemia, né, que eu trabalhava em casa. E aí, eu desaprendi a falar com as pessoas, porque eu ficava o dia inteiro ali no computador. Eu moro com meu pai, né, mas aí, né, eu conversava com ele, obviamente, mas assim, fora ele, eu falava, gente, eu sei falar com pessoas, eu sei conversar? Como assim? Que era tudo mediado por uma tela ali, tem um Meet, tem não sei o quê, e aí era tudo muito objetivo também, né? Não tinha uma coisa assim, eu não tinha uma atividade que, vamos reunir, sei lá, meus amigos para conversar, não tinha, né? Então, fiquei, gente, eu sei falar com estranhos ainda, como que é isso? E escrever. Escrever não. à mão. Eu fui escrever, eu falei, gente do céu, a minha letra já era ruim. Agora ficou pior, porque a gente só digita, seja no celular, né? Hoje em dia tem muito áudio também, né? Então a gente quase nunca está exercitando a escrita. Exatamente. E aí eu retomei até um hábito que é leitura, né? Foi algo que eu tive dificuldade de voltar, porque foi ele também depois da pandemia, então as telas estavam dominando. Eu falei, gente, isso não tá legal, vou ter que dar um jeito aqui de, sei lá, começar a ler um livro. E aí eu tive dificuldade de terminar o livro, porque, gente, o negócio ali demora, né? Você tem que prestar atenção, você tem que ter o foco, aprofundar ali na história, né? E aí você vai retomar o livro, você tem que lembrar do que aconteceu. E aí, realmente, assim, eu falei, olha, realmente estava com um problema aqui, mas aí eu consegui ali voltar ali para algo que eu gostava de fazer. Mas realmente, essa questão das telas é bem, bem complicado, né? E hoje a gente vê muito isso, as pessoas não conseguem prestar atenção em uma coisa durante muito tempo, né? Nem você falou da reunião ali, o pessoal tá acostumado com o TikTok, aquela coisa rapidinha, passou ali. Realmente uma informação aprofundada, né? Mais complicado ali das pessoas absorverem, né? Isso é bem, bem complexo, né? Sim. A gente hoje até fica, né? Como é que a gente produz o conteúdo interno? O que chama a atenção das pessoas? Pô, a gente tem ali a nossa Wikimeets, né, que é onde a gente traz o conteúdo sobre a empresa, as nossas normas internas, políticas e processos. E aí a gente fala, como é que eu chamo a atenção do nosso público, que é um público muito jovem, que está acostumado, né, com esses conteúdos muito rápidos, para ler um texto? Ou então, será que se eu transformar esse texto num vídeo? Mas quanto tempo que tem que ter esse vídeo? Esse vídeo deve ter que ter uns 15 segundos para ser algo que vai ser consumido realmente. Então, isso também hoje se tornou uma preocupação, né? Como é que a gente produz algo que vai chamar a atenção, visto que eu estou disputando a atenção com tantas outras coisas que são muito mais rápidas. Sim, realmente é um desafio a mais aí, né? Sim. E aí, Bia, eu queria que você comentasse, assim, você falou ali um pouquinho no início da questão de alguns sinais de alerta que a pessoa pode dar, né, sobre problemas de saúde mental. No presencial isso era muito mais simples, né, no sentido de, você vê que a pessoa está um pouco para baixo, você consegue, enfim, perguntar se está tudo bem, né, isso é um pouco mais simples, né, mas no remoto isso é um desafio a mais, né. Como que a gente pode perceber dentro do ambiente de trabalho que algum colaborador está com algum problema de saúde mental? No remoto é a proximidade, né? Então, eu sempre volto a dizer a liderança. A liderança precisa ser esse elo entre as pessoas e até entre a área de pessoas e cultura. A nossa área de pessoas e cultura tem uma conexão muito forte com os colaboradores. Então, as meninas, elas fazem atendimento, elas conversam, alguns colaboradores procuram elas, eu queria conversar, eu não tô legal e tudo mais. Então, a gente preza muito por abrir essas portas. Ou então, aquele colaborador que a gente vê que ele não vem até nós, a gente vai lá perguntar como é que ele tá, como é que ele se sente. A gente quer essa proximidade, nós queremos que as pessoas pensem, eu preciso conversar com alguém, poxa, eu não tenho condições hoje de ir à terapia. Será que alguém do RH consegue me ajudar? E a gente sempre abre as portas para isso e talvez a gente vai te orientar, olha, realmente você precisa se aconselhar com alguém, você não quer conversar com seu líder para tirar o dia e tudo mais. Mas a liderança que está nesse dia a dia, que participa de todas as reuniões ativamente e tudo mais,
também vai conseguir notar se ela conhece minimamente o colaborador, se ele fala muito e aí de repente ele está muito quieto, se ele tem um número de ausências muito grande, então se queixa de uma dor de cabeça constante, ou então você nota que a pessoa está meio para baixo, está falando menos, né? Ou aquele ambiente de trabalho que você vê que a pessoa está sempre em alerta no ambiente que ela está na casa dela, que ela não pode falar muito alto, ou que tem certas coisas que ela não pode falar. Como é que é aquele ambiente que a pessoa vive? Será que a gente consegue ter essa atenção para isso também, né? Olhando como é que ela está do computador para fora. Então tem esse acompanhamento, e aí o one-on-one. Poxa, a pergunta da pessoa, né? Não é para chegar e falar de trabalho, a gente sempre pede, vai conversar com o colaborador, vai entrar numa reunião, faz um quebra-gelo, conversa um pouquinho, uma coisa, né? O dia, como é que tá, como é que foi sua semana. Eu e as meninas do meu time, toda segunda-feira a gente tem a nossa daily, e o começo é sempre, como foi o final de semana? Quero saber o que elas fizeram, onde elas foram. Então, é uma forma da gente se conectar. E, consequentemente, se elas não estão bem, elas me dizem. Eu não tô bem, vai acontecer isso e aquilo. Olha, eu vou ter terapia, né? A gente incentiva muito isso. Cara, você faz terapia, né? Mesmo que seja no meio do seu dia. Faça isso se você consegue fazer isso, né? Então, eu acho que é muito estar atento a esses sinais. E não só a quem a gente lidera, mas aos nossos pares e à nossa própria liderança. Às vezes a liderança, ela é muito sozinha, né? Então, se eu tenho um líder que eu vejo que ele não vai ter muito com quem conversar, porque ele não tem um líder acima dele, digamos assim, eu vou perguntar, e aí, você tá bem? Né? Olha, aconteceu aquilo na sua casa, você me contou, tá tudo certo, seu filho estava no hospital, isso é uma coisa que a gente também traz muito, né? Olha, fulano vai levar o filho no hospital. Seu filho tá bem? Aconteceu alguma coisa? Você precisa ficar afastado? Então, ter esse cuidado, essa proximidade, a conversa, o diálogo, perguntar e fazer com que a pessoa sinta que aquilo é um ambiente seguro, que ela pode ser ela mesma e que ela pode sim trazer um problema. Aquilo não vai ser visto como, é fraqueza, né, como a galera fala muito, é um mimimi. Não, isso vai ser levado a sério. Você tem um ambiente seguro, você pode trazer essas questões. E eu acho que é bem importante, porque muita gente fica com medo, né, de se expressar, de falar que tem um problema, por medo de ser demitida, enfim, né, eu vejo muitos relatos, assim, de mulheres que muitas vezes saem para licença maternidade, e já saem com aquele medo de tipo, nossa, eu vou voltar e vou ser demitida, porque, enfim, né, vou ter um filho para criar, né, vai ser um processo ali que vai demandar um tempo, e aí a empresa não vai entender isso e vai me demitir, né, e aí realmente ter esse espaço ali de acolhimento é muito importante, né. Sim, a gente até, com as lideranças, a gente tem um ritual aí quinzenal, em alguns casos mensal, que é o momento nossa gente. Então, eu me reúno com os líderes e as meninas do meu time também, para perguntar como estão as pessoas do seu time e como você, líder, como é que você tá? Porque ninguém pergunta isso pro líder, né? Então, como é que você está? Como é que estão as pessoas do seu time? E aí, já teve caso de, cara, fulano tá tendo muitas crises de ansiedade. O que eu faço? Como é que eu apoio essa pessoa? Olha, a pessoa é mãe ali e não tem com quem deixar o filho, ela tá constantemente ausente. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para ela trabalhar no horário alternativo? Eu posso pedir para que, sei lá, ela me entregue demandas no final de semana, já que na semana para ela é mais complicado, porque ela não tem com quem deixar a criança? Sim, vamos flexibilizar, vamos entender como é que a gente pode atuar para que aquela rotina daquela pessoa seja melhor, para que aquele momento dela que ela tem com o filho dela. A gente tem pessoas que, preciso levar meu filho no médico, ou eu tenho uma rotina de escola para cumprir nesse momento. Então a liderança, ela tem sempre que tentar compreender qual que é essa rotina dessa mãe ou desse pai que não tem rede de apoio. Então tem esse olhar humano. Sim, entender que realmente são pessoas, né? Então não são máquinas que estão ali só voltadas para produzir. Enfim, as pessoas têm a vida ali ao redor, né? Isso precisa ser entendido também, né? E aí, já puxando um gancho aqui, eu falei um pouco ali dessa questão de licença maternidade, a gente falou dessas questões ali que demandam uma adaptação, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre diversidade, né? Eu acho que é um tema que está bem em alta também, né? É muito levantado aí pelas questões sociais, né? Representatividade.
Então, como que a falta de diversidade, né, e inclusão dentro das empresas pode afetar a saúde mental dos funcionários e a produtividade também, né? E como que a gente pode incluir cada vez mais a diversidade ali, tanto na contratação quanto na atração mesmo de pessoas ali diversas para as empresas. Legal. Quando a gente tem pessoas que são muito parecidas, elas têm opiniões parecidas, vivências, experiências, então não tem assim uma diversidade de opiniões para agregar uma solução. Quando a gente traz pessoas que tiveram experiências, vieram de lugares diferentes, têm uma bagagem completamente diferente, as discussões são muito mais ricas. A gente tem outras visões, percepções, opiniões que vão somando e vão gerar uma solução muito mais completa, que pessoas de mesmo local e mesmas experiências não trariam. Então, isso agrega muito ao ambiente de trabalho e até na troca de conhecimento, enriquece o que a gente tem ali do capital de conhecimento que a gente tem, ele é enriquecido, porque existe essa troca muito rica no dia a dia. Quando a gente fala de inclusão, para existir diversidade, eu preciso saber incluir, né? Então, eu não posso simplesmente abrir vagas especiais para PCD, para o público LGBTQIA+, se eu não sei incluir essas pessoas, se eu não vou ter um ambiente preparado para isso. Porque eu posso trazer uma pessoa e aí nesse ambiente a gente tem ofensas, né? A pessoa fala, mas eu não tenho consciência. Então a gente tem que conscientizar antes de trazer. A gente tem que ter um ambiente muito mais consciente, um ambiente muito mais saudável para aquela pessoa. Porque senão essa pessoa vai chegar, ela vai se sentir excluída, ela não vai se sentir pertencente ao ambiente, ela vai olhar o mercado de trabalho muito em breve, porque aquele ambiente não vai ser favorável para ela, e a gente vai ter uma pessoa que poderia ser muito boa, que ela poderia desempenhar super bem, mas que por todas essas questões, ela tem uma baixa produtividade, ela tem um baixo engajamento, uma baixa conexão com a equipe, e nada disso é culpa dela. É culpa porque a empresa não se preparou para aquilo. Então, eu acho que até é uma irresponsabilidade você querer, eu vou divulgar uma vaga especial para pessoas PCDs, para pessoas pretas. Tá, mas o meu ambiente está preparado para isso? Porque senão eu vou fazer muito mal àquela pessoa que vai entrar, né? Eu vou causar um constrangimento, eu vou causar uma crise de ansiedade, não sei pelo que ela pode passar aqui dentro, né? Dentro de outras empresas. Então eu preciso conscientizar, e aí quando essa pessoa estiver aqui, eu preciso dar lugar para ela falar. Eu preciso que ela também expresse as suas opiniões, que ela esteja realmente inclusa em todos os sentidos. Assim como qualquer outra pessoa tem espaço. Eu quero trazer um assunto aqui sobre diversidade, eu quero falar sobre projetos que são criados na periferia, né? Eu quero falar sobre meio ambiente, eu quero trazer assuntos que não são necessariamente voltados ao nosso core business. Essa pessoa também tem que ter espaço para isso, se ela quiser falar sobre preconceito e ela quiser conscientizar também, né? Então, eu preciso preparar um ambiente para ele poder ser diverso. Sim, isso é muito importante, né? A gente vê muitas contratações ali específicas, mas realmente esse ponto de ter essa preparação, né? Porque não é como se fosse uma coisa simples, né? Vou abrir só uma vaga aqui e tá tranquilo, né? Tem que ter uma estrutura ali também para suportar essa pessoa ali, né? Sim. E aí agora acho que chegou um momento assim, a gente falar do futuro, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui de saúde mental, de produtividade, e aí eu queria que você comentasse, assim, dentro do que você está observando do movimento do mercado, né, do que você tem aí de referência, como que você acredita, né, que vai ser o futuro das empresas em relação à saúde mental, produtividade, como que está caminhando aí essa questão? As empresas, principalmente as maiores empresas, ou as empresas que são no modelo mais jovem, né, cultura startup e tudo mais, elas já têm essa visão, né, elas já se sensibilizaram para esse tema, elas atenderam a essa emergência do mercado de trabalhar com esse tema, seja dando um benefício para que essa pessoa ela tenha acesso a um terapeuta, ou a uma aula de yoga, meditação, entre outras coisas. Às vezes tem algumas empresas que adotaram a carga de trabalho mais flexível, então, eu trabalho da meia-noite às 6, porque o meu dia mesmo, eu preciso estar com meu filho, com a minha família, eu tenho outras atividades que eu preciso dedicar durante o dia, então à noite é o momento em que eu vou produzir.
Tem outras empresas que reduziram a jornada de trabalho, então tem empresas que não trabalham na sexta-feira, ou que tem 1 hora menos por dia, ou que tem um horário de almoço um pouco mais extenso. Então, por exemplo, nós que estamos, né, no trabalho remoto, a gente não consegue, quando a gente, né, no caso sou eu quem prepara a minha refeição, a gente não consegue em 1 hora fazer isso, né? Senão a gente faz tudo muito correndo e não é um horário de almoço proveitoso, né? Então a gente estende um pouco mais esse nosso horário de almoço, faz de uma forma mais flexível, a minha agenda é bloqueada para isso, e a liderança é para todo mundo, isso é muito tranquilo, né? Pelo que eu vejo em todas as áreas, para que a gente tenha esse momento, né, de conseguir sentar, parar, comer e tudo mais. Então, as empresas vão constantemente evoluindo as suas políticas. E hoje a gente tem vários estudos que, né, trazem, né, a gente tem algumas empresas que são especializadas em terapia online e tudo mais, que eles compartilham muitos estudos com a gente, né? O que esse benefício ele traz de impacto positivo para a empresa, como é que a empresa se posiciona em relação a esses assuntos. Aí a gente tem lá o mês Setembro Amarelo. No mês do Setembro Amarelo, todo mundo faz palestra, mas e no restante do mês, no restante do ano, o que a gente faz? Né? Então, aqui, por exemplo, a gente traz muito roda de conversa de mulheres. Né? Então, é uma prática que a gente trouxe agora no mês da mulher, e agora a gente quer fazer todos os meses uma roda de conversa, porque a gente sente que ali elas conseguem desabafar. Muitas vezes é a minha rotina que está muito puxada com o meu filho, e coisas do tipo. Então, fazer esses momentos em que a gente ouve as pessoas, trazer essas pessoas para perto, principalmente no modelo remoto. E também agora as pessoas, as empresas, elas estão muito buscando a opinião do colaborador. Eu quero voltar ao modelo híbrido. Colaborador, o que você acha? Isso te atende? Isso vai ser prejudicial para você? O híbrido funciona 2 vezes na semana? Como que é essa estrutura de trabalho na sua casa? Faz sentido para você vir? Que horas você consegue chegar no escritório? Então é muito mais consultivo. Eu não posso hoje impor algo para você, porque se eu impor, você vai procurar outra empresa, né? E eu quero reter esse profissional. Então, cada vez mais a empresa vai entender que tudo que ela faz para o colaborador em benefício ao bem-estar e à saúde mental, à saúde física, tem um retorno para a empresa. Seja na produtividade, no resultado, na marca empregadora, na retenção e atração de talentos. Então, como eu falei, é uma via de mão dupla. Os dois saem ganhando, né? Então, Bia, queria agradecer muito pelo papo, foi muito esclarecedor, a gente conseguiu trazer vários pontos aqui bem interessantes para o assunto, e a gente fica aberto aqui também, gente, para vocês mandarem aí as suas dúvidas e temas que vocês queiram que a gente aborde aqui também. Maria, eu que agradeço o espaço. Eu acho que é um tema muito importante para a gente divulgar, para a gente conversar mais sobre isso, convidar pessoas para olharem para essas questões, tanto delas mesmas, né, como que eu cuido de mim nesse novo normal, e das empresas, como que elas cuidam das pessoas que compõem o time delas, né? Então, muito obrigada. Alguma sugestão, pode fazer aqui no vídeo mesmo, nos comentários, a gente vai estar aberto aí a continuar essa conversa, né? E se você tem outro tema, outra ideia de conteúdo, pode mandar pra gente também, seja nos comentários, seja por direct, a gente está sempre aberto a novas sugestões. Valeu, gente, até a próxima!